7h39 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, que hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa, recebemos aqui o deputado federal Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Aloysio, a gente volta com você nesse bloco, tem assunto aí, participação, muita colaboração aqui também dos ouvintes e além do grupo de WhatsApp aí. Volto com você, Aloysio. Temos muitas participações, o deputado Molon está trazendo... O programa tem uma audiência muito, muito boa, um envolvimento muito bom, mas está acima da média, acreditamos do deputado. E pedimos desculpas, mas não vamos poder fazer todas as perguntas que estão sendo mandadas aqui. Deputado, a gente fatiou claramente o programa em 3 blocos, um municipal, um estadual, chegamos a ele. Terminamos com o senhor fazendo uma avaliação sobre a nota 7 ao governo Vladimir, dizendo que é precoce ainda, preferia ter mais elementos para poder fazer avaliação, mais tempo. Deu uma nota bem mais rigorosa em relação à atuação do Ministério da Educação. E como é que o senhor vê o governo Cláudio Castro e que nota o senhor dá para o governo Cláudio Castro? Eu daria para o governo Cláudio Castro uma nota, e aqui no caso do governo Cláudio Castro, como ele não é um governo que, embora ele tenha assumido relativamente recentemente, ele faz parte de um projeto que foi eleito em 2018. Então eu daria uma nota muito ruim para o governo Cláudio Castro, porque eu considero o governo Cláudio Castro um governo completamente perdido, sem projeto. Não se trata de um governo, digamos assim, que está começando, embora ele tenha assumido recentemente. Já é vice-governador há pelo menos 2 anos, então foi vice-governador em 19 e 20, é governador em 21. Então eu daria uma nota que ficaria abaixo da nota para passar, portanto, uma nota muito abaixo do 5, daria um 3, por exemplo, do governo, 2. Acho que um governo completamente perdido, um governo sem proposta, sem um projeto claro para o estado do Rio de Janeiro, um governo que vendeu a SEDAI, e simplesmente agora vai usar os recursos da venda da SEDAI para asfaltamento. É o que se anuncia a todo momento aí, que ele vai asfaltar, usar os recursos para asfaltar vias. Ora, Luiz, evidentemente que as nossas estradas elas precisam ser cuidadas, Campos enfrenta muitas vezes dificuldades nas estradas que a ligam, seja ao estado do Rio de Janeiro, uma BR, seja a outras localidades, mas governar é mais do que asfaltar. Governar é mais do que recapear vias. O Rio de Janeiro tem um índice enorme de desempregados, uma juventude que está sem perspectiva, muitos jovens que nem estudam nem trabalham, a nossa economia patina, nossa economia que dependia e depende ainda muito do petróleo, sem saber exatamente para onde vai, e o governo não tem projeto. Recentemente, o secretário de Administração Penitenciária foi preso, flagrantemente, por um contato com integrantes do crime organizado, discutindo, fazendo acordo com o crime praticamente decidindo os caminhos do Rio. Portanto, eu considero o governo Cláudio Castro um desastre também, uma falta de perspectiva enorme para o estado do Rio. Acho fundamental que o Rio tenha um outro governo, uma outra perspectiva, um outro horizonte. E, por isso, o nosso partido está discutindo e apresentando a pré-candidatura do deputado Marcelo Freixo ao governo do estado. É preciso construir um outro rumo para o estado do Rio de Janeiro, porque o governador Cláudio Castro, lamentavelmente, já mostrou que não tem condições de governar o estado, de dar esse rumo para o estado, de forma que eu daria uma nota muito baixa para ele, indicando a reprovação ao seu governo e às políticas que tem defendido, ou melhor, a falta de políticas que tem defendido. É um governo que se dedica a uma distribuição de poder por vários grupos políticos, e que se sustenta fazendo isso, quer dizer, dando nacos de poder, secretarias
para grupo A, B, C, D, só que isso não compõe uma visão, isso não compõe um projeto, isso é incapaz de apontar uma direção para o Estado. O Estado vira uma coxa de retalhos, né? Cada grupo político mandando numa área, né? Tendo uma verdadeira autonomia e indicando também uma falta de projeto e uma fraqueza do governo do Estado. Então, eu daria uma nota muito ruim, indicando a reprovação do governo do Estado. Temos várias perguntas aqui, deputado, tanto no grupo de WhatsApp quanto no streaming, perguntando sobre a mudança do Freixo do PSOL para o PSB, claramente com a intenção de se candidatar, né? Não podemos falar em candidato, logicamente que depois das convenções, mas com um objetivo de se candidatar ao governo do Estado. Pergunto inicialmente ao senhor sobre isso. Vocês já foram companheiros de legenda, né? Tem uma história conjunta, não é de hoje. Qual foi o seu papel para pavimentar esse caminho? Bom, Luiz, o primeiro, assim, a minha relação com o deputado Marcelo Freixo é uma relação antiga, porque, além dessa convivência partidária, nós somos alunos egressos da UF. Ele também é ex-aluno da UF, também fez história na UF, né? Na Universidade Federal Fluminense, também é professor de história, de forma que a nossa relação vem lá dos tempos de faculdade, do estudo na faculdade, né? E depois também a convivência na luta política, né? Com uma visão de mundo focada na redução das desigualdades e na criação de oportunidades iguais para todos, né? Essa preocupação com a dimensão social, com a geração de emprego e renda, com o desenvolvimento que abra oportunidade para os filhos das classes médias, das classes populares, dos trabalhadores e das trabalhadoras, é o que nos une há muito tempo, né? Mas não apenas o passado nos une, agora nos une também um desejo de um futuro melhor para o Estado do Rio de Janeiro e o compromisso de trabalharmos juntos por isso no PSB. No começo desse ano, quando eu assumi a liderança da oposição na Câmara dos Deputados e ele assumiu a liderança da minoria, são dois cargos, né, relevantes aqui na Câmara dos Deputados e que organizam, em alguma medida, os partidos de oposição para enfrentar o governo. Então, nós passamos a conviver ainda mais intensamente e, nessas conversas, né, ele me colocou o desejo de ser pré-candidato ao governo do Estado. E eu já havia me comprometido com ele de ajudá-lo, mesmo antes dele vir para o meu partido, né? Tinha dito que gostaria de apoiá-lo naquilo que eu pudesse contribuir. Achava que era importante essa disponibilidade dele de se colocar à disposição para disputar o governo do Estado. Contei para ele do meu desejo de ser pré-candidato a senador pelo Estado, ao que ele reagiu também muito bem, com muito entusiasmo pela minha pré-candidatura, e antes mesmo dele vir para o PSB, nós já conversávamos sobre isso e procurávamos cerrar fileiras nessa direção. Quando ele se encantou com essa possibilidade de vir para o PSB, eu disse a ele que teria um prazer redobrado em apoiá-lo, porque se já iria apoiá-lo em outro partido, quanto mais no meu, né, no partido que eu tinha escolhido e para o qual eu vim ainda em 2018, né? E estamos reconstruindo o PSB. A própria Roberta, o PSB de Campos, é uma prova disso, né? Nós estamos criando um partido em novas bases aqui no Estado. É um partido com muita tradição, mas é um partido que se refunda, que se reinicia, que recomeça, né? Que está atraindo muita gente. Assim, a gente tem tido muitas filiações em Campos mesmo, muita gente procurando o PSB de Campos para se filiar, para colaborar com essas duas pré-candidaturas, a minha para o Senado, a dele para o governo do Estado, né? Então, estamos trabalhando juntos, unidos, estaremos juntos, unidos aí também na sexta-feira, né? Conversando com as pessoas de Campos sobre esses desafios que a cidade e o Estado têm, como enfrentá-los para oferecer uma vida melhor para a nossa população. Tem várias perguntas aqui. O senhor falou desse contato com o Freixo, quer dizer, ele tendo aí, não fechar uma agenda ele para o governo do Estado, e o senhor falou também na possibilidade de subir ao Senado.
tem pesquisa do GERP aí, inclusive a Roberta coloca aqui no grupo, presidente do seu partido aqui em Campos, que coloca muito bem ali na corrida, né? É uma eleição majoritária, embora seja legislativo, tem uma vaga só esse ano, o que torna mais difícil, né? Só está ali com o senador Romário, que tem uma carreira longa já no Senado, né? E à frente de outros nomes também cotados. Agora, o senhor, logicamente que é uma decisão que o senhor vai tomar ainda. Agora, não seria a sua eleição para deputado considerada uma coisa, lógico que não uma eleição é certa, mas uma eleição bem mais segura do que uma eleição para o Senado, né? Você tem um exemplo aí de um grande quadro da esquerda fluminense, Chico Alencar, que tentou na última eleição e não foi eleito. Isso já é uma coisa fechada? Você pretende estudar mais? Como é que você precisa do GERP? O senhor interpretou ela? Pois é, Luiz. Primeiro, essa pesquisa do GERP e uma pesquisa anterior também que nos chegou às mãos, uma pesquisa feita pela FSB, né? uma consultoria, né, que trabalha com assessoria de imprensa e também com pesquisas. As duas nos colocam aí empatados, em primeiro lugar, né, num empate, em primeiro lugar, para a disputa para o Senado. Essa do GERP num empate numérico, a da FSB era um empate técnico, ali na margem de erro, mas empatados também em primeiro lugar com o senador Romário. São pesquisas muito animadoras, porque a campanha sequer começou, né? A campanha será no ano que vem. E apenas a cogitação da disputa para o Senado já nos colocou numa posição muito favorável, de forma que nós ficamos muito animados com esses primeiros resultados, né? Mas, ao mesmo tempo, claro, nós vamos conversar com parceiros, com aliados, vamos avaliar as próximas pesquisas, vamos pensar qual o melhor caminho. Agora, eu já tive 2 mandatos, Aloysio, na Assembleia Legislativa do Estado, né? Fui deputado estadual por 8 anos. Tá? Depois, eu fui para a Câmara dos Deputados e estou na segunda metade, digamos assim, caminhando para a conclusão do meu 3º mandato como deputado federal. Né? Eu considero que é importante também na vida a gente assumir e enfrentar novos desafios. E eu acredito que a experiência do Senado seria um grande desafio para mim. Uma casa diferente, uma outra forma de funcionamento, um outro tempo para falar, para estudar os assuntos, né? Uma capacidade de ajudar mais, eu acredito, o meu estado, o estado do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que eu poderia trazer mais benefícios, mais recursos como senador do estado do que já tenho trazido como deputado federal, né? E tenho feito bastante pelo estado já como deputado federal, mas como senador acredito que poderia fazer ainda mais para melhorar a vida das pessoas do Rio, do Norte Fluminense, de Campos, enfim, de todo o nosso estado. Então, isso é uma coisa que me estimula. Eu acho que a vida também ela é feita de desafios, né? De degraus que a gente quer subir, de etapas que a gente quer ultrapassar, de obstáculos que a gente quer vencer. Então, sim, você tem razão. Uma eleição para a Câmara dos Deputados seria muito mais segura, mas esse aspecto do desafio, né? Não apenas de vencer a eleição, mas de ter um mandato no Senado, de poder representar o Rio no Senado Federal, é uma coisa que me agrada. Eu acho que o Rio de Janeiro merece uma representação no Senado que possa dar mais orgulho para o Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro possa olhar para a sua representação no Senado e se orgulhar dela, e ver que o Rio de Janeiro ocupa um lugar de proeminência na política nacional também no Senado, como vem fazendo na Câmara. Né? Na Câmara, eu dizia há pouco, eu sou líder da oposição, o deputado Marcelo Freixo é líder da minoria, a bancada do Rio tem uma dimensão importante na Câmara dos Deputados. Nós, infelizmente, não vemos isso no Senado. Né? É preciso dizer, eu lamento dizer isso, mas é preciso dizer, o Senado, o Rio de Janeiro no Senado não tem chamado positivamente a atenção do Brasil. Né? A gente vê uma representação ou apagada, em alguns casos, em outros casos, uma representação que não nos orgulha. Né? Nós temos 3 senadores, o senador Romário, o senador Flávio Bolsonaro e o senador Portinho, que é o suplente do senador Haroldo, que faleceu. Portanto, eu acho que o Rio de Janeiro pode mais, o Rio de Janeiro merece mais. E a eleição para o Senado é uma oportunidade da gente colocar no Senado da República uma representação que dê orgulho ao mundo.
Eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta para terminar o bloco, eu só vou colocar mais uma em relação ao Freixo. Isso me permite, o Nogueira também. Ninguém discute, pelo menos ninguém que tem no mínimo de pesquisa, que Freixo sai de um piso alto, né? Um piso alto para o governo do Estado. Agora, a gente estava conversando aqui no intervalo, o Rio de Janeiro, várias pesquisas mostram isso também, é um estado onde o antipetismo e o antibolsonarismo eles estão muito ali, quase no impasse técnico, né? Várias pesquisas mostram isso. E certamente o estado do Rio de Janeiro ele tem um antibolsonarismo menor do que outros estados da federação, né? Colocando essas condicionantes todas, e Freixo trazer ainda a coisa do PSOL, é muito falado, muito criticado, por andar sempre ali, partido, né, muito próximo ao PT, sobretudo no plano nacional, que vamos discutir no próximo bloco. Mas o Freixo ele não tem o problema de ser um candidato de piso alto, mas de teto baixo. Isso não impediria, ele não tornaria esse piso alto, teto baixo, porque primeiro turno é intenção de voto, segundo é rejeição. Chegando no segundo turno, não impediria de crescer, não tornaria presa fácil para qualquer adversário de centro, como foi, por exemplo, para a Crivella, que nem de centro Crivella direita, na Prefeitura do Rio? Veja, Luiz, eu colocaria 2 pontos, né? Primeiro, eu considero o deputado Marcelo Freixo um deputado muito qualificado, um deputado que tem argumentos, que argumenta bem, que defende bem suas posições, que reflete, né, sobre os problemas do Estado com profundidade, está estudando os temas do Rio de Janeiro, tem se reunido com especialistas, está construindo um bom programa de governo, de forma que eu acho que, primeiro, quando as pessoas ouvirem o deputado Marcelo Freixo apresentando a sua visão do Estado do Rio, a visão do PSB, que está sendo construída com especialistas, como eu acabo de dizer, as pessoas vão se surpreender pela qualidade das ponderações, dos argumentos e das afirmações que ele vai fazer na pré-campanha e na campanha. Em segundo lugar, eu considero que muitas das resistências que as pessoas possam ter, eventualmente por notícias falsas que circularam a respeito dele, por uma imagem que se tentou construir dele, que distorce o que ele é, que não é fiel ao que ele terá a oportunidade também de, na pré-campanha e na campanha, corrigir, né? Falar, mostrar. E eu acredito que daqui para a campanha, a resistência que eventualmente exista ao nome dele vai ser reduzida. E isso de forma a chegar no segundo turno com todas as condições de vencer o segundo turno. Claro que isso demanda um trabalho de argumentação, de apresentação e de correção de mentiras que foram ditas e feitas, mas que é possível ser feito sim, porque ele tem tempo e tem profundidade, tem qualidade na argumentação para isso, de forma que eu aposto que ele não apenas tenha condições de chegar no segundo turno, mas que tenha todas as condições de vencer. Bom, deputado, deixa eu fazer um apanhado aqui da visita do governador a Campos. Aliás, ele visitou toda a região, fez uma agenda aqui no início do mês, né, trouxe o gabinete itinerante, governador que o senhor, né, reprovou aí na sua avaliação. E aí entra naturalmente a sua interferência no sentido de a gente conseguir apoio aí para esses compromissos dele aqui e que fique passado também para o senhor para acompanhar. Entre os compromissos dele, um novo restaurante popular, que na verdade é a mudança desse que está aqui para Guarulhos, e aí sim a abertura do restaurante popular aqui no centro, que hoje é um outro projeto, né? Alimenta RJ, né? E transformar esse aqui no restaurante popular, né? Voltar o nome normal, e esse daqui levar para Guarulhos. A instalação de um posto do Detran também em Guarulhos, que é importantíssimo, o destacamento do Corpo de Bombeiros na Baixada, e também, né, que atende toda a Baixada, Farol, e hoje é distante para o Corpo de Bombeiros fazer esse socorro lá.
a parceria muito importante do governo do estado com o setor produtivo regional no projeto Fênix, com o apoio do Grupo Folha da Manhã, que aliás é demais interessante, que é essa alternativa aí, a falta dos royalties, que é o crescimento pela agropecuária. E para finalizar, a tão necessária e sonhada ponte desde a década de 80, prometida lá por João Batista Figueiredo, o último general-presidente da nossa última ditadura militar, 1964-1985, que é a chamada Ponte da Integração, São João da Barra, São Francisco, Campos, São Francisco, enfim, ligando esses municípios aqui da região. Veja, Cláudio, assim, evidentemente que quando um governador vai a uma cidade e apresenta uma série de propostas e faz uma série de promessas, não há por que ficar contra promessas de construção de um restaurante popular, de construção de um posto do Detran, de finalização de uma ponte que não fica pronta, enfim, não há por que ser contra isso, né? Resta saber se isso vai ser cumprido. Porque ir e prometer é fácil, né? Eu tenho um cuidado muito grande nas campanhas que eu enfrento, todas as que eu fiz até hoje, de não assumir compromissos que eu não posso honrar, né? Eu não faço compromissos que eu não posso honrar, eu só assumo os compromissos que eu posso honrar. Então, evidentemente que eu sou favorável às iniciativas que foram anunciadas. Agora, eu acho que é preciso ter um olhar especial para o interior. Eu acho que o interior do estado, o interior de Campos também, assim, as regiões mais distantes do centro mesmo, elas ficam muito esquecidas muitas vezes. Eu acho que é preciso ter um olhar especial para o interior, né? Não há desenvolvimento permanente, duradouro, se ele é muito pontual, se ele é centralizado apenas nos principais centros urbanos, no centro do centro do centro, né? É preciso distribuir prosperidade. E essa distribuição de prosperidade é que faz com que o interior se fortaleça e beneficie também os centros urbanos. Então, não tenho nada contra as propostas que foram feitas, defendo o acesso à alimentação para pessoas que não conseguem pagar a sua alimentação, a população mais sofrida do nosso estado deve ter direito à alimentação. Foi uma pena a interrupção de programas como esse. Agora, é preciso fazer mais e é preciso cumprir as promessas que são feitas. Então, a gente vai cobrar e, na hora de apresentar nossas propostas para Campos, nós iremos além, pode ter certeza disso. Agora, serão promessas factíveis, promessas que podem ser cumpridas. Nós não vamos assumir compromisso que a gente não possa honrar, pode ter certeza disso. Perfeito. São 8h02. Nós vamos a um breve intervalo comercial, deputado, uma pausa rápida aqui, você que nos acompanha também. E a gente volta já conversando com o Alessandro Molon, deputado federal, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.